papel, o próximo lugar são os servos. E aqui eu quero fazer um baita parêntese com vocês. Quero que a gente pense aqui, com muita calma, sobre o que Paulo está querendo dizer. O que Paulo está falando aqui. Então vamos fazer aqui uma consideração importante. Algumas traduções falam de escravos, né? Servos e escravos traduzidos da mesma forma, que no grego é doulos. A gente vai chegar lá. Mas eu quero entender com vocês o que Paulo está falando aqui com relação aos servos ou aos escravos, dependendo da tradução. E algo importante a ser levado em consideração é o momento histórico ali e como escravidão, essa relação social que foi muito presente, que de alguma forma ainda é presente na vida rotineira dos seres humanos, como é que escravidão é entendida naquele tempo. Então, não dá pra gente querer passar um pano aqui e querer dar uma lustrada nas palavras de Paulo. Ele disse o que ele disse. E ele trouxe orientações para os escravos, para os servos, com relação aos seus mestres e aos seus senhores. Então você pode ler lá em 1 Timóteo 6, do 1 ao 2, Colossenses 3, versículo 22, Timóteo 2, do 9 ao 10, algumas passagens em que Paulo está reafirmando esse ensinamento, essa orientação que ele deu aos Efésios, ele reafirmou para Timóteo, ele reafirmou para os Colossenses, ele reafirmou para Tito. Então há uma importância aí e há uma relevância nesse ensino. A questão é como nós entendemos e compreendemos o que ele está falando. Quer dizer que Paulo é a favor da escravidão. A Bíblia, o cristianismo, ele é opressor, escravocrata. Não, vamos lá com calma, vamos entender do que se trata. E o que ele está querendo dizer aqui. Então não vamos ignorar o que foi dito. Ele falou sim com os servos, com os escravos, com os subordinados. E ele trouxe várias vezes orientações para o seu lugar na sociedade quando você é um escravo. Eu quero ler aqui 1 Timóteo 6, do 1 ao 2, só para trazer aqui como exemplo dessa repetição da orientação que ele trouxe, né? Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Então vamos fazer uma pausa. Ele está falando assim, considerem-se dignos do Senhor, do mestre de vocês, escravos. Considerem-se dignos do Senhor de vocês. Se nós olharmos para esse trecho com olhos de mulher e homem do século 21, vai subir o sangue, não vai? Porque nós temos uma compreensão de escravidão negreira, baseada na nossa história aqui como brasileiros. Então nós temos aí toda uma simbólica em torno da escravidão. Nós aprendemos sobre a escravidão, mas nós precisamos tirar isso aqui um pouquinho de lado, deixar isso aqui um pouco de lado, e eu vou trazer aqui algumas explicações para vocês com relação a isso. Então Paulo está falando assim, considerem-se dignos dos seus senhores. Considere que o lugar que você está é onde você tem que estar mesmo. Então, cada um tem o mestre, o dono que merece. É tipo isso, considere-se digno. Depois ele continua assim. Os que têm senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas. Aí ele reafirma de novo. Paulo está fazendo o recorte aqui. Você, escravo, servo, crente, que segue ao Senhor, submeta-se ao seu dono, ao seu mestre. Ainda mais se ele é crente como você e servo de Cristo, porque vocês dois são irmãos. Então, esse é o ensinamento. E como nós podemos trazer para os dias de hoje? Eu quero ler aqui um trechinho da Bíblia Nova Almeida atualizada, né? Uma Bíblia de Estudo NAA, que traz algumas notas com relação às passagens específicas, muito rica. Eu compartilhei essa Bíblia com vocês num outro vídeo, falando sobre as versões e como ler a Bíblia, qual versão ler, qual é melhor. Então eu convido você a assistir esse vídeo sobre as versões e as traduções
que nós temos à nossa disposição nos dias de hoje. Eu quero pegar uma nota da Bíblia NAA, Bíblia de Estudo NAA, que fala a respeito da escravidão. Então, primeiramente, vamos tentar entender a orientação que Paulo dá, o ensino. Então, você está vendo que eu estou trazendo várias passagens com o mesmo ensino? Trazendo e reafirmando a mesma orientação? Eu quero ler a nota de uma outra passagem que reafirma isso aqui que a gente leu em 1 Timóteo 6, do 1 ao 2, que está lá em 1 Coríntios 7, do 21 ao 24, que diz assim: você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Eu vou ler de novo. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Então, olha só. Se você foi chamado sendo escravo, não se rebele contra o sistema. Mas se você tem uma oportunidade de forma honesta, decente, livrar-se, sair do sistema de escravidão, então saia. Então, o que Paulo está resguardando aqui? Ele está resguardando e colocando sobre os ombros o fardo individual da responsabilidade de suas ações. Paulo, ele não lacra, entende? Ele não vem querer chutar e destruir as instituições e a ordem social tal como ela é na sua época. Mas ele traz a responsabilidade individual. Isso ele traz. Olha, escravo, você está nesse sistema aí, você é escravo, você presta contas a um mestre. Então, o que eu digo para você, primeiramente, como nós lemos aqui em outras passagens, sinta-se digno do lugar onde você está. Ou seja, reconheça a realidade como governo de Deus, né? Se as coisas estão do jeito que estão, é pela sabedoria perfeita, pela vontade permissiva de Deus. Reconheça isso. Ponto. Se você tem a chance de sair disso de forma honesta, de forma íntegra, de um jeito que não desonre o nome de Deus, faça. Então, Paulo não está apoiando a escravidão, a opressão, a exploração humana, ele não está sendo racista, não. Paulo está resguardando a ordem e o funcionamento social, tendo em mente que Cristo é o que resolve todas as coisas. É um atestado de rendição de Paulo também. Ele não está incitando as pessoas à rebeldia, à rebelião, a implodir o sistema. Ele está colocando a responsabilidade para Deus. O que eu posso, como se Paulo falasse assim, o que eu posso dizer aqui na minha limitação reconheça o seu Senhor. Seja obediente, dê bom exemplo, bom testemunho. Se é para ser escravo, seja o melhor, o mais dócil, o mais competente, o mais empenhado. E se você tiver a oportunidade de sair da escravidão, de sair disso, dessa opressão humana, né, desse papel de escravo, então saia. 22, versículo 22. 1 Coríntios 7, versículo 22 até o 24 diz assim: pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Paulo dizendo assim, olha gente, da minha parte, estejam diante de Deus da forma que vocês se encontram. Sejam vocês conduzidos por Ele. Ele vai conduzir a vida de vocês agora. Eu não vou incitar ninguém aqui a pegar nas armas. Eu não vou incitar ninguém aqui a jogar uma bomba na casa do seu Senhor. Eu não vou incitar o ódio, a ira, mas a paz, a resolução, o perdão. Paulo escolhe as guerras que cabe a ele e coloca na mão do Senhor o que só Deus pode mudar na vida de uma pessoa. Olha que incrível isso, gente. Olha que ensinamento lindo, porque nós podemos trazer isso para os nossos dias. E compreender que o Evangelho, ele é uma transformação de dentro para fora. E essa transformação é da alçada de Deus. A autoridade que muda tudo, que mexe em tudo,
é o Senhor. É o Espírito que conduz a vida das pessoas, que conduz uma sociedade, que conduz um povo. É a autoridade de Cristo e a nós cabe reconhecê-lo e reconhecer essa autoridade. Lutar com as armas e ferramentas que nós temos dentro das orientações, do estilo de vida que ele tem para nós. Então eu quero ler aqui uma nota muito importante sobre essa passagem da NAA. Olha só o que diz. A instituição romana de servo ou escravo, do grego doulos, era diferente da instituição escravagista na América dos séculos 17 ao 19. Os escravos ou servos geralmente podiam receber pagamento pelo seu trabalho e economizar recursos para comprar sua liberdade. Veja Mateus 25:15, em que os servos, os doulos, a mesma palavra que é usada, Jesus fala nas parábolas também. Aos servos foram confiadas grandes somas de dinheiro e responsabilidade. O Novo Testamento compreende que o tráfico de pessoas é pecado. 1 Timóteo 1:10, Apocalipse 18, do 11 ao 13. Paulo igualmente exorta os escravos cristãos ao seguinte: se você ainda pode se tornar livre, aproveite a oportunidade. O escravo liberto era oficialmente designado um liberto e frequentemente continuava trabalhando para o seu antigo senhor. Muitas inscrições existentes provindas de libertos indicam a tendência de adotar o nome da família de seu antigo senhor, agora seu patrão, e de continuar a honrá-lo. Então nós estamos falando, gente, de uma relação social. Quando Paulo fala de escravos e servos, ele está falando de N situações, de relações sociais, de liderança e subordinação. É isso. E não no molde escravidão tal qual nós conhecemos hoje, como a escravidão na América, a escravidão africana, a escravidão de índios. Isso aqui, gente, é outro contexto. No contexto de Paulo, a partir do que ele orienta e ele ensina, ele está falando sobre relações de servir, de trabalho, relações N diversas, assalariados, escravos assalariados, que podiam trabalhar pela sua liberdade. Nós estamos falando de escravos por dívida, que têm que prestar serviço para pagar e honrar com alguma dívida, escravos de guerra. Então, é complexo isso, e vai muito além do que a nossa visão sobre escravidão que nós aprendemos nos dias de hoje. Então, Carol, no final das contas, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós lermos essas passagens sobre escravos, servos, nós podemos trazer para os nossos dias, para as nossas relações de liderança, ou de empregado e funcionário, líder e liderado, autoridade, né? Como nós nos relacionamos com as autoridades. Essas orientações são muito pertinentes para nós. E eu quero destacar duas delas. Primeiro de tudo, vou transcrever o que Paulo falou aqui aos Efésios. Obedeçam aos seus senhores com temor e tremor, sinceridade de coração, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então você, como um subordinado, funcionário, um colaborador, tenha isso em mente. Trabalhe para o seu patrão como alguém, e eu vou trazer de volta tudo isso que a gente leu, como alguém que se sente digno do patrão que tem, do gerente que tem. Entende que é a mesma relação dos pais e filhos? Não é pelo que eles merecem, pelo que eles fazem ou não fazem, mas é do nosso lugar de responsabilidade cristã, reconhecendo as autoridades constituídas nas nossas vidas como autoridades estabelecidas por Deus, pela permissão de Deus. Então, reconheça o seu senhor aqui, o seu gerente, o seu chefe, o seu superior. Reconheça, trabalhe para ele com excelência, não como para ele, mas como se fosse para Deus, dê o seu melhor. Paulo, novamente, ele traz a questão para a nossa responsabilidade pessoal. Ele tira todas as circunstâncias que podem estar em torno de uma liderança. Eu não quero saber do contexto. Vamos parafrasear Paulo aqui. Eu não quero saber da situação. Eu estou olhando para o coração de vocês. E eu quero que vocês ajam dessa forma, porque isso agrada a Deus.
E Deus cuidará do entorno. Deus vai cuidar do contexto. Reconheça os seus líderes, reconheça o seu chefe, honre os seus chefes, honre os seus pais, honre a sua mãe. Reconheça a realidade como estabelecida por Deus, pela sua permissão. Coloque Cristo na questão, porque Cristo resolve e Ele vai resolver. Não tome a justiça para si. Não tome a justiça, não faça justiça com as próprias mãos, mas sirva e dê esse bom exemplo, esse bom testemunho. Segundo ponto, ele diz assim: servir de boa vontade, como se trabalhasse para o Senhor. Duas lições importantes: obedeça, se submeta, reconheça, honre as lideranças, trabalhe, eles vendo ou não vendo, com excelência. Faça isso como se fosse para o Senhor. Olha que bonito, gente. Isso aqui não dá uma paz no coração? Aquela paz de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que, olha, eu tô me esforçando para fazer a minha parte. Tudo que acontece fora da minha zona de controle, eu entrego para Deus, não cabe a mim. Então, o que cabe a mim eu vou fazer. O que cabe a nós aqui, que Paulo está falando, como filhos, como pais, como servos? Faça e descanse no Senhor. Ore, interceda pelas causas impossíveis. Não haja de justiceiro social, não imploda o sistema. Não é esse o caminho de rebelião, gente, que o Senhor espera de nós. Não é na violência. É fazer o bem. É fazendo o bem que se vence o mal. É sendo obediente ao Senhor, estar debaixo da obediência do Senhor e Ele agindo por nós. Olha, isso é muito lindo. E por fim, para a gente terminar, há uma orientação para os senhores também, de novo. Assim como há orientação para os filhos de se submeter, há uma orientação para os pais de responsabilidade. Assim como há orientação dos servos, dos escravos, dos subalternos, dos liderados, há aqui algo da parte de Deus para os senhores, para aqueles que lideram, para aqueles que possuem pessoas debaixo da sua autoridade, da sua gestão. Primeiramente, deixe as ameaças. Que postura é essa? Autoritária, violenta, opressiva com relação aos seus subalternos. Eles não são seus. Deus colocou eles debaixo da tua autoridade. Você responde para Deus o que você está fazendo com eles. Então, da mesma forma, pergunte para Deus o que você deve fazer com eles. Tendo em mente que Deus os protegerá caso você saia das linhas, né, da orientação dele. Segundo ponto, você responderá a Deus. Primeiramente, deixe as ameaças. Vigia, cuidado, não faça isso. Não haja de má fé com eles. Segundo, você vai responder para Deus e você será responsabilizado. Todo líder, gente, ele tem o fardo da responsabilidade, da prestação de contas para Deus, do que ele faz com a sua liderança. E pesa, gente. E pesa. Todos responderemos pelos nossos papéis, se nós estamos desempenhando eles bem ou não. E para encerrar, eu quero deixar aqui o resumo da ópera pra gente. Tanta conversa aqui, eu quero deixar aqui uma conclusão para nós. Eu quero deixar essa frase para você, presta atenção. Jesus ressignifica os papéis. Jesus é aquele que ressignifica as relações sociais. E ele nos chama para a responsabilização pessoal. Jesus é aquele, gente, que coloca todas as coisas de volta no seu pleno funcionamento. Chame Cristo. Coloque Cristo na sua relação familiar, como filho, como pai, como mãe. Coloque Cristo na sua relação com o seu chefe, na sua relação com os seus liderados. Chame Cristo, porque Ele trará ordem. Busque no Senhor orientação na palavra de Deus, na vida com Jesus, orientação para você se relacionar com as pessoas no seu lugar, de forma que você se responsabilize pelas suas ações. E aquelas que estão fora da sua alçada, você entregue para Deus e peça que Ele intervenha, porque Ele vai intervir. Porque Deus não coloca sobre os nossos ombros tentação, fardo maior
do que a gente possa suportar. Essa é a proposta. São essas as regras do jogo. Essa é a orientação de Paulo aos Efésios. Chame Cristo para suas relações e esteja disposto e disponível a obedecer às orientações que Deus tem para a sua vida, se responsabilizando pela sua parte e não fazendo justiça com as próprias mãos, mas entregando a justiça aos cuidados de Deus. Se o próprio Cristo disse, eu não os julgo, eu não vim para julgar o mundo, mas para trazer salvação. Se o próprio Filho de Deus disse e veio, esteve entre os homens, reconhecendo que a autoridade dele é do Pai, então o que será que cabe a nós diante disso? A não ser confiar em Deus, confiar na sua soberania, confiar na sua vontade permissiva, na sua vontade soberana. Cabe a nós este lugar dócil de obediência ao Senhor, reconhecendo cada coisa que está na nossa vida e nos responsabilizando pelo nosso papel, seja ele qual for, dentro de casa, fora de casa, cuidando das crianças, cuidando dos pais. Guarde esses ensinamentos, porque como a palavra de Deus diz, você será muito abençoado e imediatamente abençoado. Na terra, aqui, ó, no seu tratar e lidar com a vida, é de pronto, gente. A forma que você se relaciona com as suas autoridades, com aqueles que estão em cargos mais elevados que os seus, como seus pais, é a forma com que você se relaciona com Deus. E você pode ter certeza que na sua relação com Deus, com Cristo, Ele vai te ensinar a respeitar os seus pais, de forma a você ser firme, a resguardar os valores cristãos, a resguardar os ensinamentos de Jesus, mas sem tratar as questões da vida pela justiça própria, mas dependendo dele. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.